Vamos ler o versículo 22 de Atos 13. Paulo aqui está pregando, testemunhando em Antioquia, e ele começa a ensinar e a falar a respeito da história de Deus com o seu povo, daquilo que Deus vinha fazendo com o seu povo. E aqui no verso 22 de Atos 13 ele diz o seguinte: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Paulo começa a falar de Davi, trazendo essa frase. Na verdade, essa é a menção de Paulo no seu testemunho, na sua pregação. Essa é a menção que Paulo traz de Davi. E é interessante porque ele diz o seguinte: encontrei Davi, o Senhor dizendo, né? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E é interessante porque Paulo traz essa declaração que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. E Davi era um homem como nós. Davi era um homem com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas debilidades. Inclusive, suas falhas, seus erros também estão registrados nas Escrituras, mostrando que Davi era um homem como qualquer um de nós. Mas Davi tinha uma característica que era genuinamente sua. Davi tinha algo que era pertinente a ele. Davi amava a presença de Deus. Davi tinha um amor e um zelo pela presença de Deus. Ele amava tanto a presença de Deus que certo dia ele estava no seu palácio, e andando no seu palácio, já depois de estabelecido como rei, depois de ter trazido de volta a arca de Deus, ele estava andando no seu palácio e de repente ele para e pensa: tem alguma coisa errada, porque eu moro num palácio, enquanto a arca de Deus mora em uma barraca, mora numa tenda. Estou falando barraca para ser uma maneira mais popular, mas a Bíblia diz que a arca de Deus morava numa tenda. Ora, o que é uma tenda, irmãos? Uma barraca. Então Davi chega à seguinte conclusão: tem alguma coisa errada. Eu estou num palácio e Deus mora numa tenda. Ele diz: eu vou construir uma casa para Deus. O amor dele, o zelo dele era tamanho que ele não pensou e não aceitou a possibilidade: eu moro em um palácio e Deus mora numa tenda. Não, eu vou construir uma casa para Deus. E então o Senhor Deus, através do profeta Natã, manda um recado para Davi. E o recado de Deus através do profeta Natã foi: quem te disse, quem foi que falou para você que eu quero uma casa? Por acaso você já viu eu falando com algum dos líderes, dos juízes, das pessoas que já lideraram o meu povo, eu pedindo uma casa para mim? Nesse primeiro momento a gente lê isso e pensa: puxa, Deus ficou bravo com Davi, está dando um rala nele. Mas é interessante porque o texto, 2 Samuel capítulo 7, nos mostra que o profeta Natã diz: faça segundo está no seu coração, porque Deus está nisso. Então eu quero que nessa manhã você entenda algo. Davi amava a presença de Deus, Davi tinha um zelo pela presença de Deus, Davi tinha um apreço e ele ansiava por aquele lugar. Também a Bíblia diz que quando ele está trazendo de volta a arca para Jerusalém, que ele vem, a Bíblia diz que ele vem dançando com aquela procissão, as pessoas celebrando e dançando na frente da arca, a ponto da sua esposa, da sua mulher, da janela vendo, depois o critica. E ela diz assim: bonito para você, se expondo diante de todos. Eu não sei se aqui em Curitiba tem isso, mas lá em Goiânia eu sei que tem, e lá em Marubite também tem. Aqui eu acho que não tem, mas de vez em quando marido e mulher têm umas comunhões intensas. É raro, mas tem. De vez em quando eles têm comunhões intensas. E quando no meio de uma comunhão intensa,
alguém arrasta a família para o meio do negócio, a coisa fica tensa. E Davi faz isso. Davi fala assim: deixa eu te falar uma coisa, você está chateada porque Deus rejeitou seu pai e me colocou. Aí, irmãos, o negócio pegou. Aí o negócio, a hora que ela falou seu pai, o negócio fechou o tempo, fechou o clima. Mas Davi disse para ela: eu me humilharei, e se for necessário, eu me humilharei ainda mais diante da presença desse Deus. Davi estava dizendo: quem sou eu perto desse Deus? Davi tinha um entendimento de quem era o Senhor e essa presença. Ele amava esse lugar. Vocês estão comigo? Deu para vocês entenderem isso? Então, construído esse conceito de que Davi era um homem como nós, mas que ele amava intensamente a presença de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 27. Um salmo que é atribuído a Davi. Nós vamos ler dos versículos 4 ao 6 agora. Salmo 27, do 4 ao 6, que diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Verso 6: então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então veja bem, Davi está aqui dizendo: olha, eu busquei, eu desejei, eu pedi ao Senhor, e eu ainda continuo pedindo, buscando e desejando isso. Eu quero que você perceba que o verbo está no passado, mas também está no presente. Uma coisa eu pedi e é o que eu busco. Uma coisa eu queria e continuo querendo. Uma coisa eu desejei e continuo desejando. E qual era o desejo de Davi? Ele diz: que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Então Davi amava essa presença, amava esse lugar, e ele disse: olha, o que eu busco para a minha vida, o que eu desejo para a minha vida, o que eu quero para a minha vida é morar na casa de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, sobre morar na casa de Deus, habitando na casa de Deus. E quando eu digo morar, habitar na casa de Deus, é claro que eu não estou falando desse prédio excelente, maravilhoso que vocês têm. Eu não estou falando de uma pessoa ser alguém que está de segunda a segunda frequentando uma reunião. Isso não significa morar na casa de Deus. Eu estou falando de um lugar e de uma consciência, de um entendimento: eu estou nele e ele está comigo. É uma revelação da presença de Deus. Morar na casa de Deus, morar na presença de Deus, significa que ao deitar, ao levantar, ao dirigir, ao estar cozinhando, ao trabalhar, aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu estou nele e ele está comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? O salmista no Salmo 139 diz: como me esconderei do teu espírito? Como eu posso fugir da tua presença? Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então o que é morar na casa de Deus? É estar, é permanecer, é habitar nessa presença. O verbo, a palavra utilizada aqui no original, habitar, ela significa assentar-se, morar, permanecer, ser estabelecido, ser permanente.
Então Davi está dizendo: olha, eu pedi algo para Deus, eu quero permanecer, eu quero me assentar, eu quero morar nesse lugar, eu quero fazer ali o meu lugar permanente. É o que eu busco e é o que eu continuo buscando, disse Davi, porque ele amava esse lugar, porque ele entendeu que aquele lugar era o melhor lugar que ele poderia estar. E por que eu devo morar e permanecer na presença de Deus? Eu quero, através do texto do Salmo de número 27, extrair algumas características de quem mora, de quem habita na presença de Deus. Por que você e eu devemos morar na casa de Deus? Devemos morar na presença de Deus. Por que Deus espera que você e eu permaneçamos nesse lugar? Primeira coisa, Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu busco, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeira coisa, propósito, para contemplar a bondade do Senhor. Então, primeira coisa, por que você e eu temos que morar na presença de Deus? Para adoração, para contemplar. Contemplação, essa palavra ali está falando de estar ali e contemplando, adorando. Igreja, em nome de Jesus, entenda algo: você e eu fomos feitos para a adoração. Posso ouvir um amém? Fomos criados para adorar. E se nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando outra coisa. Mas nós estamos o tempo todo em adoração. Por isso que você e eu temos que morar nessa presença, porque você e eu nascemos para adorá-lo, para contemplá-lo. Há em mim e em você uma necessidade, há em nós um lugar dentro de nós que só será satisfeito nessa presença, através da nossa adoração a Ele. Então, queridos, essa palavra que Davi deixa registrada para nós no versículo 4, ele diz: eu quero morar na casa de Deus para adorá-lo, para contemplá-lo. Por quê? Porque na adoração, através da adoração, nós somos permeados, nós somos mergulhados, nós somos como uma esponja que é mergulhada nessa presença e ela é encharcada dessa presença. Falando de músicas antigas, falando de coisas antigas, das músicas que eu gravei em 2003, boa parte de vocês não tinha nem nascido ainda, glória a Deus, aleluia. Em 2003 dizia: me perder em adoração, me abandonar em teus braços, me perder. Como é que eu me perco? Irmãos, é um lugar, é um lugar onde eu estou nessa presença e eu estou permeado por ela. Então, primeira coisa, por que eu devo morar nesse lugar? Para adorá-lo. Primeiro objetivo da sua vida: adorar ao Senhor, conhecer o Senhor. Amém? Segunda coisa que o salmista diz para nós: uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu busco, que eu possa morar na casa, que eu possa viver na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Primeiro. Segunda coisa, e buscar orientação no seu templo. Segunda coisa que eu entendo, pelo qual você e eu temos que morar na casa de Deus, para buscar orientação, para sermos ensinados, orientados por Ele. Sabe por quê, meu querido? Eu não sei ser pastor, eu não sei ser um bom marido, eu não sei ser um bom pai. Tenho 2 filhos, Eliseu com 25, André com 21. Já sou sogro, não sei ser sogro, não sei. Eu preciso buscar
orientação, e ninguém melhor do que o próprio Espírito de Deus para me ensinar a respeito das coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Ele vai enviar para vocês alguém que é igual a mim, outro Consolador, o Espírito da verdade, e esse Espírito vai ensinar a vocês todas as coisas. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai orientar vocês e lembrar cada um de vocês tudo aquilo que eu tenho falado. Então por que eu tenho que morar nesse lugar? Por que eu tenho que permanecer na presença de Deus? Porque eu careço de orientação. Ao fazer os negócios, eu preciso de orientação. Ao aceitar uma proposta, eu preciso de orientação. Ao tomar uma decisão importante na minha vida, na minha família, eu preciso de orientação. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já se encontrou numa situação que você fala: meu Deus, eu não sei o que eu faço. E agora, o que eu faço? Irmãos, existe um lugar preparado para nós, chamado presença de Deus, onde nós seremos orientados por Ele. Então Davi disse: eu quero morar nesse lugar, para te adorar e para ser ensinado pelo Senhor. Eu quero viver nesse lugar, porque quando eu vivo nesse lugar, eu sou ensinado, eu sou orientado por Ele, eu sou instruído de como ser pai, eu sou instruído de como ser marido, eu sou instruído de como ser pastor. Então ele diz: eu quero morar para adorar, para conhecer. Próximo passo, a Bíblia diz que ele, então, no próximo versículo ele diz: pois no dia da adversidade, ele me esconderá, ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Veja bem que Davi está dizendo: no dia da adversidade. Ele não está dizendo: olha, se por acaso a adversidade chegar na sua vida, aí você tem um lugar. Não, ele está dizendo: pois no dia. Por quê? Porque, irmãos, gostando ou não, querendo ou não, todos nós temos um dia de adversidade na nossa vida. Todos nós temos momentos de adversidade na nossa vida. E então Davi diz: eu quero morar nesse lugar, porque quando esse dia chegar na minha vida, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar, Ele vai me esconder. Quando isso chegar, quando isso acontecer, Ele vai me dizer, Ele vai me tirar de cena, vai falar: vem aqui agora, deixa eu guardar você, deixa eu te proteger. O salmista no Salmo 91 diz: aquele que habita, olha a palavra habita de novo, aquele que mora, aquele que permanece, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai poder dizer: Ele é minha sombra, Ele é meu escudo, eu não temo a noite, eu não temo a flecha que voa durante o dia, não temo a peste, 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não temo, porque eu habito nesse lugar. E nesse lugar o salmista do Salmo 91 diz: Ele vai me cobrir. Eu imagino como se fosse, né, uma grande águia, ou um grande pássaro, ou até mesmo uma galinha, que pega os seus pintinhos e coloca todos eles protegidos debaixo das suas asas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando eu moro nesse lugar, no dia da adversidade, porque o dia da adversidade ele vem sobre nós, mas nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Nós temos um lugar para habitar, onde o Senhor vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Davi diz: ele vai me guardar, Ele vai me proteger, no seu tabernáculo me esconderá. E eu falava hoje pela manhã para os irmãos no primeiro culto: Deus vai nos esconder,
Deus vai nos esconder, e às vezes, ou na maioria das vezes, Deus precisa nos esconder, e não é do diabo. Deus precisa me esconder de mim mesmo, porque o meu maior problema sou eu mesmo. Contava para os irmãos hoje pela manhã, fazem 6 anos que eu estou morando lá, e ainda patinando, irmãos, patinando em aprender o inglês, patinando, não vai, em nome de Jesus, vai. E por temperamento, eu sou uma pessoa mais colérica, mais resolvida, mais de resolve tudo, vamos, faz assim, tá tudo pronto na minha cabeça, tá pronto já, é assim, vamos, acontece e tal. E aí quando você perde o controle da situação, geralmente, não é só o colérico que faz isso, mas geralmente a pessoa do temperamento colérico, quando a coisa sai do controle, quando ela perde o controle, quando não está acontecendo do jeito dela, geralmente o colérico começa a fazer alguns barracos. Aqui não, né? Mas lá é. E eu sou um deles. Então durante muito tempo o meu colérico me colocou em situações barraqueiras, se é que eu posso dizer. E lá eu estou patinando, irmãos, porque eu não tenho inglês para fazer barraco. Está sendo uma tristeza para mim, porque eu quero ter inglês suficiente para fazer o barraco, mas eu não tenho, irmãos. Deus está me escondendo de mim mesmo. Por quê, irmãos? Porque o meu maior problema sou eu mesmo. No dia da adversidade, quando a adversidade vem, geralmente eu quero sair atropelando os processos para resolver a situação. Quando a luta vem, eu quero de alguma maneira reagir, eu quero fazer, e Deus diz: espera aí, meu filho, vem aqui, deixa eu te esconder. Então por que eu tenho que morar na casa de Deus? Porque nesse lugar eu vou encontrar proteção, eu vou encontrar abrigo, através da instrução dele e através do abrigo dele eu vou sendo transformado. Irmãos, nós precisamos passar pelo processo da transformação de Deus. Então ele diz: eu quero morar nesse lugar, porque lá eu vou estar guardado, lá eu estarei protegido. Então a primeira coisa, eu moro na casa de Deus para adorá-lo. Segunda coisa, eu moro na presença de Deus, porque lá eu vou ser instruído. Terceira coisa, eu moro na presença de Deus, eu tenho que morar nesse lugar, porque eu serei protegido, eu serei guardado, eu serei escondido. E aí o versículo 6 do Salmo 27 diz assim: então, perceba que o então está me dando as consequências de eu adorá-lo, ser instruído e ser guardado por ele. Aí o versículo 6 diz: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Quarto motivo pelo qual você e eu devemos morar nessa presença, é porque é lá que nós encontraremos a nossa vitória. É na presença do Senhor que está a nossa vitória. Vitória contra os inimigos? Sim, mas também lá está a vitória contra nós mesmos. É na presença do Senhor que eu vou pegar quem eu sou. Eu não, né? O Espírito Santo, que eu mesmo não consigo, né? Vai pegar quem eu sou e vai dizer: pera aí, meu filho, você está barraqueiro demais, vem pra cá. Você não pode falar assim com a sua esposa. Vem aqui, meu filho, deixa eu te esconder. Você tem que ser modelo para os seus filhos. Vem cá, deixa eu te esconder. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí nesse lugar escondido eu vou encontrar vitória. E eu não sei se ao longo da sua caminhada, eu não sei em que momento na história nós evangélicos, de um modo geral, aqui em outros países, e seja o que for, em algum momento no curso da história, em alguns lugares a gente começou a trocar e a mudar as coisas de lugar. A gente às vezes vem para a igreja, vai para Jesus porque nós queremos encontrar
vitória. E sim, nós encontraremos, mas antes de encontrarmos a vitória, nós temos que entender que eu preciso passar pelo caminho da adoração, da instrução e de ser escondido. Ele diz: eu vou contemplar a bondade do Senhor. Ele diz: eu vou receber orientação no seu templo. Ele diz: no dia da adversidade, Ele vai me esconder no seu tabernáculo, no seu pavilhão. Aí Ele diz: então eu triunfarei sobre os meus inimigos. Essa é a vitória que o Senhor tem para mim e para você, como consequência da nossa morada, da nossa habitação na presença dEle. Há um texto que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, na versão aqui em português diz: nos gloriaremos. Mas a palavra no original, ela dá a ideia de nos lembraremos, traremos a memória, traremos a mente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou me lembrar, eu vou trazer a memória, eu vou me gloriar, eu vou me lembrar do nome do Senhor. E você sabia que a adoração é a maior arma de guerra que nós podemos ter? Eu gosto daquela canção que diz: assim que eu luto minhas guerras. Conhece? Assim que eu luto minhas guerras. Como que eu luto? Adorando. Adorando. Permanecendo nesse lugar. Agora, irmãos, vocês querem matar um colérico? É falar que você tem que parar e permanecer. Talvez para o fleumático, para o sanguíneo seja mais fácil, para o melancólico, desculpa, seja mais fácil. O fleumático talvez, o melancólico, mas para o colérico fala: shh, para e contempla. Para e contemple, adore. Adore. Para quê? Para ser ensinado. E aí então a gente recebe a vitória, mas não é a vitória que eu fiz na força do meu braço, é a vitória que vem da parte do Senhor. Ele diz assim: então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. E para o último ponto que eu quero deixar com você nessa manhã, por que eu devo morar na casa de Deus, habitar na presença de Deus? Ele diz: porque então eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo, na sua presença, oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei. Olha a música aí, gente, não tem como fugir. Porque louvarei pode ser com palavras, mas o cantarei não tem jeito, a música está inserida. Então, se você acha que a gente canta muito aqui, eu quero te dar uma notícia maravilhosa: você vai cantar a eternidade inteira. Se você acha que 40, 45 minutos de louvor, às vezes a gente fica assim, né? Nossa, mas que louvor comprido, ai meu Deus, ai, Jesus. Parece, já foi, tá bom, já deu, chega galera, chega time, tá bom. Porque a gente acha, mas deixa eu te falar algo. Isaías, 700 anos, mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus, ele tem uma experiência, ele tem uma visão. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua roupa enchia todo o templo. Mas há algo que chama a atenção, é que Isaías diz: e diante do trono de Deus haviam seres viventes que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo João, já nos momentos finais da sua vida, já lá exilado, escrevendo o livro de Apocalipse, ele tem uma visão também do trono de Deus, da glória de Deus. E é interessante porque ele diz: eu vi o trono, e havia no trono, e diante do trono haviam seres viventes que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então vamos fazer uma conta simplista aqui agora. 700 anos antes de Cristo, Isaías escreve isso. Mais ou menos 80 anos depois de Cristo, João escreve isso. Nós estamos falando de 780 anos, pelo menos. E o que é que eles estão fazendo? Falando: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. E se nós tivéssemos uma experiência sobrenatural aqui hoje, está chegando o sobrenatural, amém? Você tem que vir para cá com fome, com vontade. Deus, vem com o teu sobrenatural. Mas se nós tivéssemos uma experiência aqui hoje e de repente esse teto se abrisse e nós víssemos o trono de Deus e nós víssemos a glória de Deus, sabe o que nós veríamos? Os mesmos seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então deixa eu te falar uma coisa, fica preparado e ensaiado, você vai cantar a eternidade inteira. Nós vamos cantar a eternidade inteira. Você pensa, eu não sou da música. Meu filho, pode ficar tranquilo que tem um autotune celestial lá, que vai colocar a sua voz no tom, vai ficar perfeito e maravilhoso. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos permanecendo nessa presença, mesmo independente do temperamento, irmãos, como é difícil permanecer e ficar: Senhor, eu estou aqui, me ensina, me instrui. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? E permanecer até que venha a direção dele para a gente fazer. Fica lá, guardado, escondido nesse lugar chamado presença de Deus. Aí ele diz assim: então eu triunfarei. E aí o último ponto: e eu oferecerei sacrifícios no seu tabernáculo, eu farei ofertas, eu cantarei e louvarei ao Senhor. Quinto e último ponto: eu devo permanecer e habitar nesse lugar para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Porque quando as pessoas olharem a vitória de Deus na minha vida, o nome dele será glorificado. Quando as pessoas virem a intervenção de Deus na minha vida, o nome do Senhor será glorificado. Quando alguém olhar a ação de Deus na minha e na sua vida, eles dirão: bendito é o nome do Senhor. Existe um Deus, há um Deus verdadeiro. O nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. Você recebe isso nessa manhã? Então por que eu tenho que morar nessa casa? Repito, não é a casa. O apóstolo Paulo diz em Atos: Deus não habita mais em casas e templos feitos por mãos humanas. Hoje Ele mora dentro de nós. Você é a casa de Deus, eu sou casa de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. Mas muito mais do que Ele morar aqui, eu também preciso morar nessa presença, permanecer nessa presença, tendo a consciência: Ele está comigo, Ele está me guiando, Ele está me direcionando, Ele está me escondendo, e a mão dEle estará sobre mim, e o nome dEle será glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Podemos orar nessa manhã? Queria te convidar a fechar os seus olhos, assentado mesmo. Sabe, irmãos, tudo que eu falei aqui, sem a unção do Espírito Santo, são meras informações. Mas nessa manhã o desejo do meu coração é que a informação se transforme em palavra revelada. Que a palavra falada se torne palavra revelada dos nossos corações. Pai, eu oro nesta hora. Eu oro e digo: Jesus, eu te peço em nome do Senhor, Jesus, como nós carecemos desse lugar, como nós precisamos desse lugar, Senhor. Eu quero morar nesse lugar, eu preciso permanecer aí, porque é aí onde o Senhor vai me esconder, é onde o Senhor vai me ensinar e me instruir.
Eu não quero mais lutar as minhas guerras, eu quero que o Senhor as lute por mim, mas eu preciso permanecer escondido em Ti, Senhor. Eu oro, Jesus, para que essa palavra caia na terra fértil do coração dos meus irmãos. Jesus, nós precisamos dessa palavra queimando, ardendo no nosso interior, frutificando em nossas vidas. Então eu te peço nesse momento, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre os meus irmãos. Vem, Espírito Santo, sobre cada um deles, porque nós precisamos da Tua presença, até mesmo mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos da Tua presença, porque ela é vital para mim e para cada um de nós. Nós precisamos morar nesse lugar e viver nesse lugar e estar e permanecer nesse lugar. Então vem, Senhor. Então vem. Quero morar nesse lugar. Quero viver, Jesus, e habitar contigo. Vem. Será que é sentado mesmo aí na sua cadeira? Você pode levantar a sua voz e adorá-lo com as suas próprias palavras e dizer: isso, vá fluindo. A adoração não flui de cima da plataforma, ela brota, ela nasce no coração de quem nasceu de novo. É isso. Então libera a sua voz e diga: eu quero te adorar, eu preciso te adorar, Jesus. Como eu preciso. Nesse lugar eu quero viver, Jesus. Que Ele cresça, apareça e eu me constranja, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Está dizendo isso. Ele apareça com a sua glória. Enquanto você adora, enquanto você permanece, enquanto você interage com essa presença, deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã. Que Ele cresça e eu diminua. Irmãos, que Ele cresça, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Se você puder e quiser, fique de pé no seu lugar agora. Libera a sua voz. Há um ambiente de adoração nesse lugar, nessa manhã. Interaja com esse ambiente agora. Flua no seu lugar. Flua.
irmãos.